Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Mahal Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais um encontro da Mundaka Upanishad, comentada por Swami Paramarthananda. Então, no último encontro, o que nós estávamos vendo era descrições, assim, digamos, possíveis de Bhagavan, né? Possíveis. Na verdade, todas essas descrições, elas acabam imobilizando a mente numa dificuldade de construir conceitos mais tangíveis, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter toda a pervasividade, você vai desvincular Bhagavan de qualquer senso que você tenha do resultado das suas experiências. Isso é um jeito complicado para dizer que Bhagavan vai ser completamente desvinculado de tudo que você pôde apreender sensorialmente e mentalmente, né? Então, a escritura ela vai dizendo, desprovido de órgãos sensoriais, de órgãos de ação, ou seja, não é nada do que você pode pensar, né? E uma das características que a gente viu aqui é susukshman, que significa extremamente difícil de entender. A escritura reconhece que compreender isso é praticamente impossível. É melhor você ficar com o benefício da dúvida, né, devidamente respaldado por uma leitura correta das escrituras, do que fazer qualquer descrição. Se a escritura está dizendo que é extremamente sutil de entender, está querendo dizer que é difícil também, né? Então, isso é para preparar o indivíduo para que a mente dele não fique chegando a conclusões baseadas na experiência dele, indivíduo, né? Então, ele fala da meditação aqui nos cinco principais elementos, e ele diz: se realmente você faz essa meditação que está proposta no Chandogya Upanishad, e essa meditação ela funciona bem em você sobre o espaço, e você entende que Bhagavan é mais sutil ainda do que o espaço, então a sua mente está numa posição muito interessante para ouvir a Upanishad. Por quê? Porque a sua mente não está mais fazendo conceitos sobre o que você está ouvindo da Upanishad, né? Ela está disponível, ela está usando o conceito da Upanishad, né? E não mais, você agora sabe que o que você trabalhou em termos de conceito na sua experiência ao longo da sua vida não tem como ser aplicado para compreender Bhagavan. Então, ele continua, né? Ele vai falar aqui mais um modo de descrever que está ali no último verso que a gente viu. Tad avyayam. Avyayam significa não sujeito à degeneração. Bom, por que que, por que que se encontra isso na Upanishad, né? A gente vai ver que Shankara ele vai comentar isso de um modo mais detalhado no Tattva-bodha. Então ele fala aqui, ó, nós, seres humanos, sabemos o que é degeneração. Sabemos com base em quê? Na nossa experiência, na nossa capacidade de observação também. Aos poucos, nós estamos falando de nós mesmos, não conseguimos mais sentar. Os olhos não mais enxergam direito e por aí afora. A degeneração e doenças degenerativas são chamadas de apakshiyaha. Astiyate vardate viparinamate. Apakshyata vinashti. Vir a existir, né, que são as seis modificações, né? Quais são as seis modificações? Vir a existir, né, em termos corporais, é o momento em que ocorre a fecundação. Então, já está ocorrendo uma existência, veio a existir. Agora vem o nascimento, depois o crescimento, a maturação dessa existenciazinha, nós, né, jivas,
o decaimento e, finalmente, o desaparecimento ou morte ou degradação. São os Shadvikaramans, as 6 modificações. Aí Swami ele vai fazer aqui uma observação que ele volta e meia volta a fazer essa observação nessa Upanishad. E faço aqui uma nota adicional a todos os estudantes da Mundaka Upanishad. Geralmente, antes de estudar a Gita e as Upanishads, estudamos um texto preliminar chamado Tattvabodha, de Adi Shankaracharya. É um texto introdutório muito importante. Ele já é o conhecimento das Upanishads sistematizado, né? É um texto básico, fundamental, obrigatório para todos os estudantes das escrituras da Gita, Upanishads ou até mesmo das Puranas, né? E são aquelas histórias míticas dos hindus, do hinduísmo. Tattva-bodha é obrigatório e estou pressupondo que todos aqueles que vêm para as aulas de Upanishad já passaram por isso, por esse texto. Se ainda não, é melhor você estudá-lo, né? Por que ele está falando isso? Porque essas 6 modificações, elas são nominalmente listadas por Adi Shankaracharya nesse texto Tattvabodha, e ele desenvolve bem essas 6 modificações. Depois eu vou falar aqui um pouquinho de por que ele fala isso, né? O estudante fica assim, pô, por que esse cara fica falando isso para mim, dessas 6 degenerações, né? Das 6 modificações que todo ser humano passa, né? Se você ainda não passou pelo Tattva-bodha, ou algum texto básico também, até mesmo o Atma-bodha também, é melhor você estudá-lo. Se bem que o Tattva-bodha ele é mais assim preliminar, né? Digamos que alguns alunos declarem orgulhosamente que já passaram pelo Tattva-bodha. Então, irei perguntar: você passou pelo texto, mas ele passou por você? Aqueles que passaram são solicitados a revisar essa escritura, né? É um texto muito, muito importante. Nós estamos falando aqui sobre essas 6 modificações. Ele vai falar de novo o nome aqui, né? Esse asti no começo é um ser, quer dizer, veio à existência. E depois a gente tem os outros. Nasce, cresce, matura, decai naturalmente e finalmente desaparece, né? O ser humano ele morre. Bhagawan não passa por apakshiyan, a degeneração. Como ele não é gerado, ele não degenera. Ele é único. Então, não tem geratriz ele. Ninguém gerou Bhagawan. Então, como não foi gerado, não vai degenerar. Por que o Adi Shankaracharya ele fica falando tanto, ele delineia bem essas 6 modificações e por que Paramartananda volta a ela? O estudante ele deve olhar essas 6 modificações e contemplar profundamente que são elas que estão ocorrendo com ele, né? E esse é um dos motivos pelos quais ele procurou o Vedanta, né? Por que você foi para o Vedanta? Né? Porque eu estou vendo que tudo tem esse fim. Então, eu me resumo a isso? A Escritura diz que não. Então, tudo isso que as Escrituras vão colocando, elas são fundamentais para que a gente contemple mesmo, né? Que você contemple. Uma hora você está ali no viaduto do chá, deu uma parada, né? Está andando por ali, para naquele viaduto, olha em volta, todo mundo ali está sujeito a isso. Como meu pai dizia, se você se acha insubstituível, vá passar uma tarde no cemitério, que aí você vai ver onde estão todos os insubstituíveis. Então, o ser humano ele tem que olhar essas coisas que ocorrem com ele, né? Por quê? Se você realmente for se aprofundando, por exemplo, né, nessas 6 modificações, existem outras investigações do Vedanta, mas vamos supor essas 6 modificações. O que isso vai causar em você? Se é uma contemplação bem-sucedida, ela vai aumentar o seu desapego através do quê? Da discriminação. A discriminação é compreender claramente que essas 6 modificações são inexoráveis. E elas vão te dizer assim: puxa, diante de tudo isso, será que vale a pena eu ficar tão focado nas coisas do mundo? Porque esse aqui, que é o operador das coisas do mundo,
ele também vai passar junto com as coisas do mundo, né? Então, não é mais interessante eu focar bem nisso, me desapegar o suficiente para ficar mais disponível para o ensino? Porque, afinal de contas, o que que eu estou buscando é o quê? É o resultado permitido por esse meio de conhecimento, por esse meio de ensino, né? Então, é para isso que os professores, né, e também esses mais importantes, né, que sistematizaram, eles insistem tanto nisso. Você lê, parece um óbvio, né? Existir, nascer, crescer, maturar, decaimento, desaparecer. Sim, é um óbvio, mas não é só com aquelas pessoas que estão andando no viaduto do chá, é com você também, os seus descendentes. Será que isso está claro mesmo? Quando fica claro, quando vira uma compreensão profunda mesmo, ela tem um impacto muito profundo no seu discernimento e, em consequência disso, no seu desapego, né? O desapego ele vai ocorrendo em virtude de um discernimento apurado. Essa é uma investigação que apura bastante o seu discernimento, né? Por isso que eles insistem nisso, porque ajuda o aluno a se situar de um modo mais adequado diante do ensino. Ou seja, o que é se situar de um modo adequado? É ficar disponível para o ensino, né? Não ficar cruzando diante do ensino um monte de projeções mentais que a pessoa tem. Ah, quando eu me realizar, será que eu vou arrumar uma boa namorada? Eu vou casar? Não, o ensino não está interessado nisso, cara. O ensino quer liberar você disso. Claro que isso pode ocorrer, né? Claro que pode ocorrer, mas não é o enfoque aqui do ensino, né? O ensino quer você disponível para ele, porque está mexendo com identificações muito sutis, mas ao mesmo tempo muito sedimentadas no estudante. E são essas identificações que atrapalham o foco do estudante. Então, por isso que o Vedanta propõe tanta investigação, é para usar mesmo, né? Você está lá tomando seu café, contempla aquilo ali tudo, né? A inexorabilidade dessas 6 modificações. Não é só isso, não. Olha para uma planta. Você vai ver a mesma coisa, exatamente. Um gato na rua, a mesma coisa. Até mesmo uma construção, você vai ver que ela segue isso, por incrível que pareça. Ela é insensciente, mas ela segue isso, não é? Ela vem a existir, ela é projetada, ela se ergue, né? A obra completou. Aí agora ela desenvolve, ela tem a vida dela, aí ela está pronta para ser agora habitada. Finalmente ela vai degenerando, ninguém investe mais e vira um monte de ruínas. Isso aí ocorre em todo mundo manifesto, né? Então, inclusive em nós, né? Essas investigações são fundamentais, elas não são propostas por acaso. Parecem óbvias, mas o Vedanta é todo óbvio. A coisa é que a pessoa se aprofunde nisso, né? Então, ele continua lidando aqui com as definições que foram dadas pelo Shaunaka, né? Quer dizer, pelo Anguirás, né? Shaunaka é o estudante. Depois vem mais 2 definições importantes que são a base para discussões posteriores. Então, é uma base. Vamos ver o que eles querem dizer. Quais são elas? Bhutayoni. Bhutayoni quer dizer a causa de toda a criação. Ione significa causa, mas significa também útero, né? Algumas escrituras, algumas traduções botam é o útero de todos os seres, né? É de onde vem tudo. Bhuta significa todas as coisas e seres. Em suma, ele é o Ione de toda a criação, né? É o útero de toda a criação. Em sânscrito simples, Jagat Karanam Ishwara. Ele é a causa de todo o mundo manifesto. Todo esse mundo que você está vendo aí é isso, né? Como é que você olha esse mundo? É uma boa investigação também. Na verdade, é uma boa contemplação. Tudo isso aqui tem como causa única, né? Ishvara, aquele que não é gerado. É assim que a gente deve olhar esse mundo manifesto. Enquanto houver uma construção mental aí que esteja olhando causa e efeito. Por que que eu estou falando uma construção? Porque a gente está falando de não dualidade. Então, se eu estou vendo algo dando algo, eu estou vendo uma dualidade. Então, mesmo você enxergando uma dualidade de causação, causa e efeito, foca na causa, né? Foca na causa o dia todo, né? Tá conversando com alguém, vocês dois são causa, vocês dois são efeitos de uma causa. A causa é a mesma,
né? Você está vendo esse monte de efeitos variados aí, múltiplos, mas a causa é a mesma. Isso tem um impacto interessante quando você vai lidar com uma pessoa, mesmo numa visão dual. Você vê que aquela pessoa é o mesmo efeito que você, né? É o mesmo giva, efeito que você giva. Olha que bacana. Você lida com qualquer pessoa, seja ela de que classe, de um modo diferente, né? A nossa causa é a mesma. Esse é o modo como você pode usar isso de um modo útil quando você está trabalhando ainda na dualidade, está usando esse meio de conhecimento para colocar a sua visão de dualidade num ponto mais favorável, né? No modo mais adequado para lidar com o conhecimento que está sendo veiculado pela escritura. Olhar todos os seres humanos como efeitos, inclusive você. Então, é um monte de efeitos conversando entre si sobre os efeitos. Raramente falam sobre a causa. Mas, na verdade, o ser humano não gosta muito de falar sobre a causa, porque é um assunto que às vezes incomoda muito, né? Ao dizermos Karanam, a causa, é necessário, então, um estudo à parte. Por quê? Porque sempre que conversamos sobre a causa de algo, a causa é dupla. Olha que investigação elegante. Quando falamos sobre os ornamentos como um produto, o produto, os ornamentos, ele tem uma causa. E quando falamos sobre a causa, temos que falar de causa dupla. Por que causa dupla? Porque uma é a causa inteligente chamada de ourives, sem o qual os ornamentos não podem existir. Uma causa inteligente que faz o projeto. Chetana Karanam, a causa consciente. Só o ourives não basta. É necessário o segundo Karanam. E qual é? A causa material. A causa material, a matéria-prima, o ouro do qual é feito o ornamento. Assim, Chetana e Achetana, a causa inteligente e a causa material. Essas são as causas duplas, né? Mas será que quando a gente fala de uma causa única, a gente tem uma causa dupla, uma causa inteligente material? Por enquanto, ele pegou esse exemplo aqui, né? Essa analogia. Então, enquanto a gente está lidando aqui especificamente nesse exemplo do ourives trabalhando em cima do ouro, a gente tem uma causa inteligente e uma causa material. O produto são os ornamentos, mas a causa eu decomponho na causa inteligente, que é o artífice, e na causa material, que é a matéria-prima em cima da qual a causa inteligente trabalha de modo a obter o produto, né? Ambas são importantes. Agora, Bhagawan é qual causa da criação? É a causa inteligente ou a causa material? Nesse momento, a Upanishad diz, e estudaremos isso mais tarde, que Bhagawan é ambas, é a causa inteligente e também é a causa material da criação. Por quê? Por que que ele fala isso? Né? Ele vai falar, ele vai concluir com base na própria escritura. Por quê? Porque antes de o universo surgir, antes mesmo de o espaço surgir, já que o espaço ele é um elemento sutil, tá? Em termos da criação ali. E na criação bruta, ele é um dos elementos sutis, né? Mesmo na manifestação bruta, ele é o mais sutil de todos. Mas antes mesmo dessa configuração aí, da criação e o espaço surgir, né? Quantas coisas poderiam existir, né? Antes mesmo de o universo surgir, do espaço, quantas coisas poderiam surgir? A Escritura diz: somente Bhagawan é único, somente Bhagawan é Ekam. Logo, como existe apenas um Bhagawan, um único, o certo é um único. Não há uma segunda coisa além de Bhagawan. Então, Bhagawan tem que funcionar tanto como causa inteligente como a causa material. Mas aqui, a Upanishad está pondo em destaque a causa material. Yonim, Bhagawan, é a causa material da criação. Esse que é o enfoque aqui da escritura, né? A causa de tudo, né? O útero de todo o universo manifesto, Yonim. Em sânscrito, a causa inteligente é chamada de Nimitta Karanam e a causa material é chamada de Upadana Karanam. É muito, muito importante a mensagem da Upanishad. Bhagawan é ambas.
Swami Dayananda bem o dizia: Bhagawan é tanto o criador quanto a matéria-prima. É ambas. Portanto, Bhuta Yoni significa Jagat Karanam. É uma definição que está sendo dada, né? Então, a causa de tudo no mundo, né? Significa que é a causa do mundo. Jagat Karanam. Isso é a definição da escritura. A próxima descrição importante de Bhagawan é Vibhuhu. O que é Vibhuhu? Em todos esses hinos védicos aqui, né, que é esse Sahasranama ou Ashtotaram, é usada essa expressão Vibhuhu. Né? Para quem quer saber o que é Sahasranama ou Ashtotaram, eu botei aqui uns índicezinhos, tá? Tem um aqui que é bem conhecido, né? Que é esse Ashtotaram. Muitas pessoas fazem isso, né? São 108 nomes de Deus. Então, por isso que ele está dizendo isso, que nesses 108 nomes de Deus é usada essa expressão, né? Bhagawan, eles nomeiam, né? É Vibhuhu. Um, tá? Um desses nomes é para Nimitta Karanam e o outro é para Upadana Karanam. Nimitta, vocês lembram o que que é? O que que ele botou aqui em cima? Nimitta Karanam é a causa inteligente e a causa material é Upadana Karanam, tá? Deixa eu voltar aqui. Qual é o significado da palavra Vibhuhu? Essa, essa denominação, só um momentinho, essa denominação só pode ser dada a Karanam, a uma causa. Por quê? Isso vale para qual Karanam? Somente o Padana Karanam pode ser chamado de Vibhuhu, que é a causa material. E por quê? Olha que interessante. Isso aqui agora é puramente lógico. Você consegue adivinhar a razão? Se conseguir adivinhar a razão, você está indo muito bem no Vedanta, né? Por que somente o Padanacaranã pode ser chamado de Vibhuhu, né? Por que a causa material pode ser chamada de um nome de Deus? Qual é a razão? Aí ele brinca um pouco aqui, ele diz aqui: quando você chega ao Vedanta, a atividade pensante, que geralmente para com a nossa educação universitária, ela precisa ser reativada, porque a gente começa a ficar muito condicionado, né, pela profissão, pelas necessidades, e aquela espontaneidade de pensamento vai sumindo. Nas histórias purânicas não temos que pensar. Não só não temos que pensar, ao pensarmos também teremos problemas. As histórias purânicas devem ser ouvidas e apreciadas como a glória de Bhagawan. Elas servem para isso, né? São histórias que vão aumentar a devoção do devoto. Você não deve pensar muito, pois vai ter problemas. Essas histórias muitas vezes estão aí só para dar esse ênfase nas glórias de Bhagawan. Não é para você chegar nos Puranas e esmiuçar, como a gente faz com os textos sujeitos ao Gnana Yoga, né? Como a gente faz aqui. É por isso que quando as crianças começam a fazer muitas perguntas, os pais têm dificuldades. As histórias purânicas são para ser ouvidas, são a glória de Bhagawan que tem que ser compreendida. Consequentemente, não vá investigar essas histórias. Compreenda a glória de Bhagawan pelo bem da meditação. Nunca as investigue muito. Esse é o contexto que devemos levar em conta quando estudamos as Puranas. Não pense demais. Todavia, uma hora que você chega às Upanishads, uma hora que você chegue ao Gnana Yoga, aí é totalmente diferente. Você vai ter que reverter isso. Temos que começar a pensar. Qual é a linha de pensamento, né? Olhando aqui do modo como o raciocínio do Vedanta se estrutura, por que dizemos que Karanã é Vibhuhu? Vamos ver o significado da palavra Vibhuhu?
Vocês se lembram lá em cima por que que a etimologia das palavras ela é um dos ramos auxiliares do conhecimento? Aqui ele está explicando, está botando um exemplo prático. Por quê? Ele agora vai explicar qual o significado da palavra viburru. A palavra viburru, ela significa aquele que aparece como muitos. Sabendo disso, você consegue compreender por que que viburru só se aplica a Ishvara sendo olhado do ponto de vista da causa material. Porque é a materialidade que aparece como muitos, né? Tá aqui, ó, Vividham Bhavati ou Vividham Bhati Tiviburu, né? Ou seja, é aquele que aparece como muitos, Bhavati, aquele que torna-se como muito, Vividham. O Padana, Karana, o ouro, sempre aparece como o quê? Muitos ornamentos. Olha só, ele vai dar o exemplo aqui com ouro. Vividham significa, né, Rupena corrente, Rupena pulseira, ou seja, forma de corrente, forma de pulseira, forma de anel de mão, forma de anel de nariz, forma de brinco, forma de anel de sobrancelha. Isso também as pessoas começaram a usar. Portanto, o ouro se manifesta, ele aparece como produtos múltiplos. Ah, ele falou essa frase aqui, ó, Vivida Hakari Europena, Ekankaranam Bhavati. Tradução livre, a causa única aparece como efeitos de multivariadas formas. Toda essa multivariedade, ela vai se referir ao quê? Ao aspecto material desse agente de causa. Por quê? Porque está aparecendo como muitos, né? Onde você vê matéria, materialidade, é muito multiplicidade, tanto densa quanto sutil. Da mesma forma, um só Bhagawan, né? Ele tem a ver, ó, com a forma espaço, a forma ar, vai falar de todos os elementos. A forma fogo, a água, a terra, né? A forma dos 14 mundos, a congregação de ásticas, lembram o que é ásticas lá em cima? Aqueles que levam em conta a autoridade dos Vedas, e também qual o Rupenha é fundamental aqui é você, porque todo esse ensino é para mostrar que essa forma você, na verdade, não é a sua natureza, né? Na forma de cada um de vocês, na minha forma também, cada um de nós, na forma de cada um, né? Então aqui ele colocou um verso aqui do Purusha Suktam que a gente viu na parte anterior, na parte 7, nota 17, né, onde ele descreve que todo esse mundo multivariado, ele simplesmente é o Purusha, é o único Purusha. As escrituras são muito claras ao dizer o único, só tem ele. Às vezes a Upanishad diz o um sem um segundo, né? É aquele único, não há outro. Muitos nem usam a palavra um, porque o cara já pensa no segundo. Aí a escritura corrige o um sem o segundo. Então pensa como único, né? O modo mais fácil. Então ele fala, né, desse hino que a gente viu, Purusha Suktam, a gente viu na parte anterior, na parte 7, é uma bela definição de Ishvara. E esse Shri Rudran também, que é um outro hino, né, um hino védico, o louvor a Rudra, que é outro nome para Shiva. E está presente nesse texto aqui, ó, Taittiriya Samhita do Krishna e Yajurveda. Se você for buscar o Krishna e Yajurveda e você olhar esse subtexto aqui, você vai encontrar esse hino louvor a Rudra. Então, são as definições. E essas definições falam o quê? Elas falam sempre desse Purusha, né, aparecendo como um único. Aí tem vários nomes, né? Quando você for pegar aquelas práticas devocionais onde você recita os 108 nomes do Senhor, você vai ver lá Shiva, vai ver Rudra, vai ver Brahman, às vezes vai ver Vishnu e vários outros, né? Muitas vezes essa variedade de nomes confunde o estudante que não está sendo acompanhado, ele fica confuso. Ele não entende que esses nomes são dados ao longo dos tempos,
são tratados ao longo do tempo como o mesmo, por diferentes textos da tradição védica. Então a pessoa fica um pouco perdida, mas basicamente estão falando do mesmo. E o que que importa? Quais as características que importam? Não obstante o nome, pode ser Rudra, Shiva, etc. Qual o importante? É que é único. É único. E esse mundo é esse único aparecendo em multivariadas formas. Isso que quer dizer essa palavra Vibhuhu. É isso que importa. E aí, por causa disso, essa palavra Vibhuhu, ela só vai se aplicar à causa material. Por quê? Porque está aparecendo como muitos. E o que que aparece como muitos é a matéria. Por quê? Porque ela muda por causa disso, né? O Purusha, ele não aparece como vários sendo a causa inteligente, né? Como a causa material, sim. Então, ele deixa isso bem claro para a gente compreender que quando se fala de que esse Purusha, esse Brahman, né, ou esse, como é que se fala aqui na escritura? Que realmente nessa escritura a palavra que eles usam é isso, é aquele que aparece como muitos. Eu esqueci o nome que a escritura usa, Aksharam, Aksharam, aquele que aparece como muitos. Essa que é a questão do estudante. Sabe por quê que ele está focando isso? Porque qual a pergunta inicial do estudante? O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna toda essa multivariedade aqui que eu estou vendo na minha frente conhecida? Por isso que ele está insistindo tanto nisso, para a gente saber o que ele está falando aqui, que aspecto, né, dessa causa, a causa material. Né? Esse é o raciocínio védico, é assim que ele vai seguindo, né? Por etapas, devagarinho, explorando todos os ângulos. Ele tem que esgotar os seus ângulos, todos. Por isso que ele diz aqui, Purusha Suktam é uma bela definição de Ishvara olhada pelo ponto de vista da causa material, né? De Upadana, Karanam, né? Às vezes a pessoa se pergunta por que que fala isso. É tudo para investigação, né? É para a pessoa contemplar mesmo. Para isso que serve. Então, se você for fazer as 108 rememorações do nome do Senhor em algum japa que você está fazendo, faz com esse enfoque. Quando a gente faz um japa no Vedanta, a gente procura compreender, né, o que aquele japa está focando especificamente. É importante, né, porque agora a gente está dando significados. O que eu estou focando, né, no Vedanta, quando eu faço 108 nomes do Senhor? Estou focando esse único Purusha como a causa material desse mundo todo. Exatamente o que diz aqui, ó, o Purusha Suktam, esse hino védico, Shri Rudran também. Isso tudo vai mudando a compreensão da sua mente, né? Ela vai sendo reformatada quando você faz uma prática devocional dessa, com a compreensão adequada. Assim trabalha o Jnana Yoga. Vai trabalhar com a sua compreensão o tempo todo, sem parar. Portanto, Bhagavan é chamado como Vibhuhu, uma palavra muito profunda, é o único, o qual está na forma de tudo. Você olha no mundo, você vai estar vendo o mundo? Não. Agora, quando você contemplar o mundo, você estiver olhando uma parede, um monte de gente, como eu estou vendo aqui, um monte de roupa pendurada no varal, o que que é isso? É o único aparecendo na forma de tudo, inclusive esse monte de roupa pendurada no varal. Pô, mas o Vedanta é radical assim? É, totalmente, sem concessões. Não há concessão, tudo. O grilo, né, os cachorrinhos, qualquer coisa que você imaginar. Né? Você olha pelo mundo, você vai olhar, Vibhuhu. Né? Fala mesmo, Vibhuhu. Aí você lembra, é o único, né, o qual está na forma de tudo. Esse é o ângulo que a sua compreensão está sendo trabalhada. Olhar esse mundo variado como Vibhuhu, como causado por Vibhuhu. Vibhuhu é um modo de olhar Bhagawan como a causa material. Então, ele fala aqui, Bhutayoni Vibhuhum, né?
aquele único que é o útero de tudo, o útero de todos, né? Viburum Butayoni. É assim que se fala na escritura. Embora Bhagawan seja extremamente sutil, não é apreensível pelos sentidos e pela mente. Qual Bhagawan? Né? O Bhagawan original. A gente está falando daquele que não pode ser enquadrado pela mente. Ah, mas e quando eu estou com o Ishtadevata, quando eu estou olhando uma representação de Bhagawan, como Hanuman, como Krishna, Vishnu, aí o Swami fala, ele diz, olha, olhando isso do ponto de vista, né, não dual, isso é o tal do Bhagawan duplicado, é uma representação de Bhagawan, porque ele a rigor não é representável. Por quê? Como é que um algo, entre aspas, que é um único, aparecendo como tudo, você vai poder representá-lo, né? Em algo, você vai poder, quer dizer, defini-lo, né? Em algo realmente correspondente a ele. Ah, aquilo ali é Deus, ó. Aquilo ali é aquilo ali, como dizem as religiões duais. Ele diz, não, isso é impossível. Então a gente vai usar uma representação, é o Bhagawan duplicado, né? Quando você vê um santo católico sendo adorado, é uma representação de Bhagawan também. São representações, só que isso, no Gnana Yoga, ele fica muito claro, o Upanishad deixa isso claro, que você está lidando com representações, porque Bhagawan mesmo, para valer, ele não pode ser representado, ele não pode ser descrito objetivamente. Essa que é a palavra técnica. Então também se usa um Bhagawan duplicado. Para quê? Para Upasana, para Bhakti. E esse Bhagawan duplicado está disponível para o Darshana. Para o quê? Que é isso? Para o ensino espiritual. É ele que está disponível. Né? A gente começa com essas representações de Deus. Bhagawan duplicado, né? É o quê? É a vossa vestimenta maia. Em vez de você falar vossa senhoria, vossa alteza, né? Vossa eminência é a vossa vestimenta maia. Eu estou vendo o efeito de maia. Bhagawan duplicado é chamado de vossa maia vexa. Né? Estou vendo o quê? Estou vendo as suas vestes, Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Causadas através de quê? Do seu poder misterioso chamado maia. Essa que é como se deve entender esse vossa maia vexa. Né? É isso que eu estou vendo, Senhor. Estou vendo vossas vestimentas, né, causadas por vós através do vosso misterioso poder de Maia. Isso está disponível para o ensino espiritual. Quando você vai objetivar Deus para efeitos de ensino, você usa isso, você usa as representações. Agora, quem é que pode compreender o Bhagawan original? Agora sim, agora a gente vai no ponto. É isso que a gente está querendo aqui, ó. A Upanishad responde: Dhiraha, aqueles que veem. Ver o quê? Agora tem que explicar. Só aqueles que prepararam suas mentes através da Upasana, dos 5 elementos primordiais. Aqueles que conseguem entender a verdade extremamente abstrata, aqueles Jiraha. Nos termos usados no Tattva Bodha, Jiraha significa aquele que se tornou qualificado pelas 4 sadhanas. É o que quer dizer essa palavra aí, ó. Sadhana Katustaya Sampana Adhikarinaha. Tradução livre, aquele que se tornou qualificado pelas 4 sadhanas. Quais são as 4 sadhanas que a gente tem que trabalhar o tempo todo? Fundamentalmente, discernimento, desapego, a disciplina da mente, né? E esse desejo profundo pela libertação. O desejo profundo pela libertação quer dizer que todos os seus desejos viraram o desejo profundo pela libertação. Essas são as 4 sadhanas de que Adi Shankaracharya fala, né? Ou seja, o que é isso? Os estudantes qualificados. Esses são os Dhiraha, os qualificados que veem entre aspas, como o estudante de um Astika Samadjan, de uma congregação daqueles que aceitam a autoridade do Veda como um meio de conhecimento. Né? É por aí. Né?
Permita-me dizer isso. Eles, ó, Diraha Paripashanti, eles veem Bhagawan, veem entre aspas. Reparem, veem entre aspas. Aí a gente vai entrar naquilo, né? É experiência, tudo. Pá, não, esse ver significa uma profunda compreensão, profunda e definitiva, irreversível. Eles veem Bhagawan. E onde eles veem Bhagawan? Paripashanti. Eles reconhecem Bhagawan em todos os lugares. Assim como reconhecemos o ouro em todos os ornamentos, o Gnani, aquele que conhece Bhagawan, o reconhece em toda a criação. Mas é exatamente o que ele está falando esse tempo todo. Ele quer lapidar a sua mente, é isso que o Swami está fazendo. Ele está lapidando a sua mente para que você veja tudo isso aqui como oriundo da causa material única da criação, que é o quê? Que é também a causa inteligente. Ele está cercando as possibilidades da sua mente de fugir. É isso que você faz aqui. O Vedanta encurrala a mente, permita-me falar aqui, sem estuprá-la. Ele vai encurralando ela sem que ela se sinta ameaçada, sem que ela escapula. Ele faz isso como? Ele faz interessando a mente no que ele está falando, mas ele vai dando opções zero dos condicionamentos da mente de atuarem. É assim que o Vedanta faz. Essa é a magia, a beleza desse ensino, né? Se você pega um volume de argumentos desse no assunto mundano e fala para uma pessoa que é ignorante, você vai criar uma mente revoltada, furiosa com você. O Vedanta não, o Vedanta ele vai suavemente vai tapando os caminhos de fuga, porque a fuga é o seu condicionamento. É assim que a gente foge das situações todas, inclusive dessa, com condicionamento. O Vedanta vai tapando isso cuidadosamente, fazendo o quê? Tornando você interessado. Olha que elegância. O Vedanta, no fundo, está aniquilando o seu condicionamento, né? E o ego não esperneia tanto, porque ele está sendo conduzido de um modo muito coerente, né? Muito gentil. Por quê? Porque isso aqui é uma revelação, isso aqui é, em termos de palavra, é impecável, né? Quem está disposto não tem como argumentar contra. E não está aqui para argumentar contra, né? É para aprender isso. Ele está dizendo, o que, que é isso? É por isso que você está aqui, para você ser um Diraha Pashanti, aquele que enxerga Bhagawan em tudo que é lugar. Isso que é libertação, porque você também vai ver você como Bhagawan. Olha que maneiro, né? Você inclui tudo, não sai mais nada. O Vedanta não exclui absolutamente nada. Eu nunca na minha vida vi uma coisa dessa que não exclui absolutamente nada mesmo. Absolutamente nada. Nem o seu erro é excluído, nem a ignorância é excluída, nada. Nada é excluído, né? Tudo é apenas mostrado como é. É um erro, é um engano, é assim mesmo, é isso que o ensino diz. É assim. Vamos usar isso, esse erro, para fazer com que a mente aponte para o lado certo, né? É muito doce esse ensino, ele é muito exigente, né? Mas ele é bastante doce, né? Assim como reconhecemos o ouro em todos os ornamentos, o Gnani, aquele que conhece Bhagawan, o reconhece em toda a criação. Gente, olha, toda. Não importa as suas afinidades e aversões, ali naquilo, objeto no seu condicionamento de uma aversão ou de uma afinidade, é sempre Bhagawan. Não importa o que você esteja vendo. É muito, muito radical. Tenta estender isso mesmo para valer. Para valer. Abre uma página de noticiário e diz: caramba, eu estou vendo Bhagawan. Um meio através do qual estou vendo isso também Bhagawan. E eu também, Bhagawan. Tudo Bhagawan, tudo, tudo, só tem isso, só tem ele. Paritaha significa o quê? Em todos os lugares, né? Aí aqui, o que que houve? Eu tive que fazer essa anotação porque o Bhagawan ele fez um trocadilho em inglês que não dá para fazer em português. Aí eu botei esse 29 aqui para me manter fiel ao texto. E aí ele continua, ó.
Todas as histórias do Avatar Narasimha e Hiranyakasipu, que é o demônio morto por Narasimha, existem para dizer que Bhagawan está em toda parte, né? Você vê em todo lugar, Paripashanti Diraha. Quem quiser saber a história do Avatar Narasimha, uma encarnação de Vishnu, e o Hiranyakashipu, uma história bem interessante, né? Embora seja muito dura. Eu botei aqui a referência que está na Wikipédia em português, mas para que serve essa Purana aqui? Em termos assim de Gnana Yoga, é para dizer o seguinte: olha só, cara, Bhagawan está em tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar. E você mesmo, que está dizendo que Deus não está em tudo que é lugar, você também é Deus, né? Ele está aí também, não tem como sair de nada disso. Isso parece, por intelecto, parece simples, por isso que é puxada pelo intelecto, mas as consequências disso são tremendas. Tremendas, tremendas na vida de uma pessoa. É a simplicidade que dá um efeito absoluto. Então, no mantra 7, a escritura ela vai dar três exemplos. Ela vai dar três exemplos que, no fundo, estão tratando da mesma coisa. Olha que interessante. Por que que ela dá esses três exemplos? O que que há em comum com eles? O Swami vai discriminar muito bem. Qual é o mantra 7? É um mantra muito famoso, né, no Vedanta. Assim como uma aranha lança e recolhe a sua teia, e sobre a terra nascem as plantas, e igualmente da cabeça e do corpo do ser humano surgem seus cabelos, aqui, da mesma forma, o universo emerge do imutável. No importante mantra anterior, Deus foi definido, né? No mantra número 6, esse que a gente viu. Uma definição muito, muito significativa. Se alguém perguntar qual é a definição de Deus, não deveríamos pensar. Instantaneamente deveríamos dar esta resposta. Jagat Karanam Ishvara é a causa de todo o universo, incluído tempo e espaço. A causa de tudo, incluindo tempo e espaço. Mesmo antes de o espaço surgir, Bhagawan estava lá. É por isso que não somos capazes de dizer onde Bhagawan está. Você pode imaginar? Se ele é todo pervasivo, aonde está Bhagawan? Em tudo que é lugar? E se isso não bastar, pode ser mais ainda, né? Todo pervasivo já é uma daquelas definições que desafiam a mente convencional. Ilimitação também é uma outra definição que desafia a mente convencional. O mais sutil dos sutis também. Repara aonde o Vedanta está levando a sua mente. Olha como é que está levando a sua mente a trabalhar de forma cada vez mais sutil. Para dizer onde está Bhagawan, você precisa de quê? Eu preciso de espaço. Ele vai provar, logicamente, que é impossível dizer onde Bhagawan está. Mas Bhagawan já existia antes mesmo do advento do espaço. Como você pode localizar o Deus que é livre do espaço? Portanto, tem uma expressão muito usada em alguns textos que é não localizável. Como é que é Deus? Deus é não localizável. Eu sou a consciência não localizável. Aí o texto arremata, que pervade tudo. É uma tentativa de situar um pouco a mente diante de uma frase dessa. Não localizável. Não consigo localizar Deus. Para localizar Deus, eu preciso de tempo e espaço. Então, Jagat Karanam Ishvara. Sempre que você vê Ishvara como a causa do mundo, veja bem, ó, puxa, ele é ilocalizável, né? Não é pelo fato de eu estar falando dele a partir de algo localizável que ele é localizável. É isso que o texto quer dizer. Não é por isso. Você está definindo Deus por tabela. Está vendo como, na hora de definir Bhagawan mesmo, a gente sempre define por tabela, porque não dá para falar diretamente dele. Aí sempre tem que usar ressalvas, né? O cara diz assim: o que é Deus? Deus é a causa de todo o universo, mas ele é livre do tempo e do espaço. Tem que dar um arremate, assim, um fecho de ouro, para a pessoa não confundir.
tá? O mundo manifesto com Deus. Porque dá para se dizer que o mundo manifesto é Deus, mas que Deus não está limitado ao mundo manifesto. Isso dá para se dizer. É mais uma negação que a gente faz. Com certeza, esse mundo manifestado aqui é Deus, né? É a própria é o próprio Deus atuando como causa material. No entanto, não dá para dizer que Deus é o mundo. Tem que ter cuidado com isso, né? O mundo necessariamente é Deus, mas Deus não se limita ao mundo, porque o mundo é um efeito. Agora, para assimilar esta mensagem de que Bhagawan é causa e que todo o cosmos é apenas um karyam, um efeito, um produto, três exemplos são dados pela Upanishad, de modo a transmitir certas mensagens através de cada exemplo. O primeiro exemplo é o da aranha criando a sua seda. Você já ouviu o termo seda da aranha? A teia produzida pela aranha é chamada de seda da aranha. A aranha é o Karanam, a seda é o Karyam. Este é o exemplo de número um. É apenas um exemplo. Não diga Bhagawan é aranha, muito cuidado, não diga. Só hoje eu entendi, Bhagawan é aranha. Por que que ele fala isso? Porque isso ocorre. Por isso que o Swami está fazendo essas ressalvas. Por incrível que pareça, isso ocorre. Uma pessoa vai ler a Upanishad sem preparo nenhum, querendo ou não, a mente dela faz esse tipo de associação. Isso é um exemplo. É apenas algum aspecto que estamos comparando, um aspecto do exemplo. Não estenda muito esses exemplos, né? Detenha-se diante do aspecto para o qual está sendo usado o exemplo. Você deve extrair o aspecto relevante e jogar o resto desse exemplo fora. Portanto, a seda da aranha é um exemplo. Olha que interessante. O segundo exemplo é a terra, ou terra e suas diversas plantas, que a gente chama de vegetação. As variedades de plantas são os produtos. O que é o Karanam, né? Aqui nesse exemplo, a terra faz o papel aqui de efeito, né? Karanam. Então, como é que se divide esse exemplo? Em Prithvi, que é outro nome para terra, né? Que é a causa, e esse Oshadhaya. Oshadhaya aí é variedades de plantas. Então, é isso que ele está usando aqui nesse exemplo dele, tá? O terceiro exemplo, todos são exemplos muito bonitos, é o corpo humano. Nem mesmo o corpo humano. Considere qualquer corpo de qualquer ser vivo e o cabelo como um produto nascido do corpo. O corpo e o cabelo que cresce do corpo. Qual é a prova? A prova é que o cabelo cresce. Cada vez que você corta, ele volta. Cada exemplo, olha que interessante. Cada exemplo é para destacar um aspecto em particular. Temos de considerar apenas esse aspecto e descartar o exemplo. Não estenda o exemplo, você vai acabar ficando confuso. As pessoas sempre fazem isso. Devemos cuidadosamente evitar tal coisa. Tá? A gente usar o exemplo para algo que a Upanishad não está usando. Né? A Upanishad usa o exemplo para usar, para se valer da sua experiência ordinária, do modo como você vive a sua experiência, para tentar te fazer ver um aspecto dessa causa única. Né? É isso que ele faz, porque afinal de contas a escritura tem que conversar com você. E o que que você tem a oferecer nesse diálogo? A sua experiência, né? Que ela é vetorizada pelos cinco sentidos, pelos cinco órgãos de ação, pela mente trabalhando em cima da sua experiência. A escritura vai conversar com a sua experiência, né? No fundo, ela está conversando com o que que você tem à mão. Por isso que não é fácil, né? Por isso que a escritura às vezes faz piruetas cheias de malabarismo para ver se a gente, através do nosso sistema de navegação e dos recursos dele, a gente consegue, né, ter um vislumbre de Bhagawan, nem que seja por tabela, né? Tá jogando uma sinuca, você vai pela tabela. Ele vai indiretamente, né? Tudo isso para que uma hora você compreenda que tudo isso é você mesmo, só poderia ser você, não teria outra alternativa. Aí a sua compreensão é direta. Aqui, a escritura está trabalhando compreensões indiretas. Por quê? Porque está construindo objetos através desses exemplos com esse objetivo.
né? Então a gente vai ver só esse próximo parágrafo aqui. Olha que interessante, ó. Eu recomendo ler esse parágrafo várias vezes, esse que a gente vai ler. Agora, o primeiro exemplo é a aranha e a sua seda. Isso era para transmitir. Olha, tá vendo? Aqui ele vai dizer para que serve esse exemplo. Esse exemplo é para transmitir que a aranha é tanto a causa inteligente como a causa material da seda. É um exemplo muito, muito incomum que a Upanishad apurou minuciosamente. Aonde? Na observação normal da vida. Observou a vida de um aracnídeo e viu como é que ele se comporta, né? Não é um exemplo comum. Ele foi lá e garimpou esse exemplozinho. Vamos usar esse exemplo para quê? Para isso. Para dizer que a causa material pode ser o mesmo que causa inteligente, porque a gente viu um pouco antes que, em geral, a gente separa, né, a causa inteligente da causa material. Em geral, a causa inteligente ela é um artífice, e a causa material é a matéria-prima em cima da qual o artífice trabalha. Então, elas são independentes, né? O artífice tem que sair atrás da matéria-prima. Ele não fez a matéria-prima, ele vai ter que obtê-la de alguma forma, né? Então, normalmente, naquilo que você entende como a sua experiência ordinária que você viveu até agora, as causas inteligentes e materiais são diferentes. Quando você pega um ornamento, o ourives é a causa inteligente e o ouro é material. O ourives não é ouro, o ouro não é o ourives. Portanto, as causas inteligentes e materiais são diferentes. E com relação aos móveis, o carpinteiro é a causa inteligente, a madeira é a matéria-prima, é a causa material. A madeira é separada do carpinteiro. Mesmo que você diga, isso que ele fez uma brincadeira, né? Isso ele é um Mahamandai. Mahamandai é apenas uma palavra. É um cabeça de madeira. Isso aqui faz sentido em inglês, porque em inglês a gente chama de wooden head, é aquele cara bitolado, né? De cabeça quadrada. Ele brinca, mesmo que você fale isso é apenas uma palavra. Não se pode fazer móveis a partir de um cabeça de madeira. A gente precisaria de madeira em separada, né? Não tem jeito. Considere esse corredor, ele está falando ali, de onde ele está falando. O construtor é separado, a causa material, que é o tijolo, o cimento, etc., é separada do construtor. Portanto, a regra geral da nossa vida é que causas inteligentes e materiais sejam diferentes. Mas o Veda diz que isso é apenas uma regra geral, e toda regra geral tem uma exceção. Acontece que a aranha é essa exceção, é esse exemplo incomum que ele falou ali, incomum lá em cima, no sentido de quê? De que não é habitual a gente ter isso, né? Por quê que ela é essa exceção? Porque ela produz a seda. E qual é a matéria-prima que ela vai buscar? A aranha não a procura em lugar nenhum, né? A seda sai do abdômen dela mesma. De si mesma, ela produz a seda. Este exemplo da aranha serve para quê? Então, é para isso que você vai usar o exemplo da aranha. Nada mais além disso. Bhagawan é tanto a causa inteligente quanto a matéria-prima de onde surgiu o mundo. Tal qual uma aranha, né, que faz a teia usando como matéria-prima a teia, a seda dela que sai do seu próprio ventre, né? Então, tem ali uma inteligência que é fazer a teia e tem ali a matéria-prima. Essa matéria-prima, ela está localizada no mesmo bicho que tem ali o princípio inteligente. A aranha produz a seda com a qual ela vai fazer uma teia. A causa inteligente, a causa material. Este exemplo da aranha serve para isso. Para você ver, usar a aranha para fazer uma analogia e ver, pô, então Deus é assim também. Deus é tanto a causa inteligente quanto a própria matéria-prima de onde surgiu o mundo. Tá? O Upanishad ele é claro nisso, ele é muito diferente de outras abordagens religiosas, né? Quando ele diz que esse mundo todo aqui vem dele mesmo, né? Ele é tanto a causa inteligente quanto a matéria-prima.
Depois disso, não pergunte se o mundo é de seda ou Bhagawan é aranha. Não vá por aí. Sério, ele fala isso porque isso ocorre, gente. A gente acha graça. Eu morro de rir quando eu vejo isso. Mas isso pode ocorrer quando a pessoa entra nesse estudo assim, sabe? Desavisadamente, ela cai de paraquedas. Ele olha, então, na verdade, Deus é um aranhão. Não, Deus não é um givão, Deus não é um aranhão, não é nada disso. Não vá por aí. Nesse caso, ambas as causas, tanto a material quanto a inteligente, quando a gente fala de Bhagawan, é uma só. Pense na aranha com a sua seda, né? E na seda da aranha, a outra beleza. Eu vou ler essa, que essa é muito bonita. Isso também diz ao Upanishad. Suponha que haja uma aranha se movendo em algum lugar. E esse lugar é um teto. Você vai e empurra a aranha. Vai lá, pega uma vassoura, eu vou ficar enchendo o saco dessa aranha. Pum! Aí a aranha cai do teto, mas ela nunca cai de fato. Você pergunta onde ela estará. É como se ela tivesse saltado para o céu. Sumiu. Mas você olha bem, a aranha desceu, mas não cai. Você vê aquele bichinho no meio da sala, ali com as perninhas. Quem já não fez isso, já não viu, né? Você pode vê-la pendurada. Aí você se pergunta como ela fica suspensa. Se você observar, verá que a seda da aranha a mantém conectada ao teto. Tem uma outra derivação disso que ele falou que eu já vi num outro comentário. Isso é para dizer que o mundo manifestado nunca está desconectado da sua causa, de Bhagawan. Nunca. Nunca tem isso. Então, onde há o mundo manifestado, ali é Bhagawan também. A gente já falou disso várias vezes. Não é o Deus Demiurgo, né? Demiurgo, por exemplo, do cristianismo, que foi muito usado pela maçonaria, né? O Deus está aqui, o mundo está lá. Deus criou o mundo e, pô, nem vou olhar mais para essa porcaria horrível. Está toda bagunçada, virei as costas, vou para outro lugar no universo. Não, não é assim. Onde está o mundo, pode olhar que ali está a causa única, tá? Então, a gente vai dar uma parada que ele vai continuar com esse exemplo da aranha, ele vai explorar bem isso. É muito bonito esse exemplo, tá? Vamos dar uma parada aqui. Aqui, ó, suponha que você toque a aranha. O que que ela faz? Pronto, aí com esse aqui ele arremata. Esse aqui a gente vai ver no próximo encontro. Essa é a cereja do bolo. O que que ele vai fazer? O que que a aranha faz quando você cutuca ela? Ela volta para o teto. Como? Essa é a cereja do bolo. É a cereja final desse exemplo, que é muito, muito bacana. Bom, gente, vocês querem algum comentário, falar alguma coisa? Vale falar qualquer coisa, um exemplo aí da vida, o que quiser falar. Se não quiser falar, tá ótimo também. Aí eu sei que o estudo está rendendo bem. Quando um monte de gente veterana vai ficando quieta, é porque o negócio está funcionando muito bem. Sério, é verdade. Tem um monte de veterano que vai ficando quieta porque a coisa está caindo a ficha mesmo. Beleza? Então, ó, tá beleza. Então vamos encerrar, tá? Então fica para a semana que vem. Então, essa conclusão, a cerejinha do bolo, que é muito bacana, vai ficar para a semana que vem. Tá? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao primeiro Dakshinamurti e essa maravilhosa tradição de alunos e professores tão lindamente intocada ao longo de tantos milênios. Graças a Deus. Obrigado muito a todos. Obrigado a nós. Enorme abraço a todo mundo. Até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né?
a partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.